A paz do Senhor. Graças a Deus estamos na casa de Deus para adorarmos e bendizermos ao nome do Senhor. Eu vejo que os irmãos já têm aprendido alguma coisa sobre oração e todo mundo se aglomerou ali juntinho para fazer a concordância em oração ali. Isso aí já é aprendizado, isso aí já é... Vamos sentar juntinho aqui, juntar brasa com brasa para que a glória de Deus possa se manifestar. Amém. Amém? Eu quero compartilhar com você uma palavra, aproveitando que estamos todos juntos aí. Amém. Que a glória de Deus venha. Amém. Que o fogo de Deus aqueça as nossas vidas e os nossos corações. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 21. Eu vou pegar só o versículo 13. Mateus 21, 13. Você que já achou, diga amém. Amém. Diga assim. Está pensando o quê, pastor? Estou na escola bíblica dominical, eu acho rápido, estou ligeiro. Diz assim a palavra do Senhor. Só Mateus 21, versículo 13 diz assim: palavras do Senhor Jesus. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Amém? Só até aí. Podemos ler todos juntos? Vamos lá? E disse-lhes: está escrito. Vamos voltar. Todo mundo junto, vamos lá. Vamos ler só a minha casa, só a parte da minha casa, então, vamos lá? 1, 2, 3 e... a minha casa será chamada casa de oração. Amém? Amém. Agora já ficou bom. Mas pode melhorar um pouquinho mais? Pode. Vamos falar um pouquinho mais alto. Vamos lá, todos juntos. A minha casa será chamada casa de oração. Amém? Vamos orar, Pai. Estamos aqui reunidos e a Tua palavra foi lida e hoje nós estamos na Tua casa, aquela que o Senhor denominou de casa de oração. Que nessa noite o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra e que nós também temos total liberdade para abrir o nosso coração e falar com o Senhor, orar ao Senhor, e que nós possamos nesse diálogo, que nós possamos nesse momento experimentar algo maravilhoso da parte do Senhor em resposta às nossas orações. Assim nós oramos, entregando nossas vidas esse momento em Tuas mãos, desde já repreendendo todo e qualquer espírito contrário, toda e qualquer barreira, que caia por terra todo mal, em nome de Jesus. E que a Tua palavra seja pregada e possa produzir frutos em nossas vidas com total liberdade. É o que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Ontem pela manhã nós ouvimos uma mensagem que nos abençoou muito do nosso pastor Roberto, falando sobre marcas de uma igreja. Marcas de uma igreja onde o Espírito Santo está agindo, onde o Espírito Santo está atuando. E eu fiquei pensando sobre isso. E uma das marcas também de uma igreja é exatamente oração. Se tem igreja, se é igreja, tem que ter oração, meu irmão. Não pode faltar oração. E olhando para esse texto, nós vemos o Senhor Jesus lembrando de uma profecia que está lá em Isaías 56, em que ele diz que a casa de Deus, o próprio Deus a denominou como lugar, como casa de oração. E se você for ler lá o contexto de Isaías 56, está falando que seria uma casa de oração não só para os judeus, mas para todos os povos. Então já havia uma profecia de que todos os povos orariam e buscariam a face do Senhor. Não era só para Israel, mas o objetivo de Deus em reunir o seu povo é que o seu povo ore, é que o seu povo clame, é que o seu povo fale com Ele acima de todas as coisas. Então, se a casa é uma casa de oração, o povo que se reúne ali naquele lugar é um povo de quê, querido? Graças a Deus você está entendendo, é um povo de oração. Se Deus diz que a casa dele é um lugar de oração,
Quando nós nos reunimos aqui, podemos fazer diversas coisas. Podemos louvar, podemos adorar, podemos pregar, podemos estar aqui festejando, mas uma coisa não pode faltar no meio do povo de Deus. Uma coisa não pode faltar na casa de Deus, e é oração. Isso é uma coisa que nos marca, queridos. É por isso que onde tem crentes reunidos, a gente sempre ora. Ah, vamos almoçar 2, 3 crentes. A gente chega lá no almoço, o que a gente faz? Ora. Junta 2 ou 3 crentes, a gente se encontra na rua, começa a conversar. Não, vamos aproveitar, vamos orar aqui, aproveitar que a gente está junto. Vamos orar aqui. A gente vai na casa de alguém para ter, às vezes, um momento de comunhão, um momento de confraternização. A gente brinca, a gente conta piada, a gente se diverte, se confraterniza. Mas a gente também ora. O povo de Deus, querido, é um povo que está sempre orando. O povo de Deus é um povo que arruma motivo para orar. Lembra daquela história da pessoa que gosta de beber? Aí ela fala, hoje está muito sol, então vou tomar uma cachaçinha para refrescar. Hoje esfriou, então vou tomar uma cachaçinha para esquentar. É o povo de Deus. Está tudo quente? Vamos orar para Deus trazer um refrigério. Está muito frio? Vamos orar para Deus esquentar. Estamos juntos, estamos alegres. Vamos orar para celebrar e para agradecer a Deus pelas vitórias. Ah, estamos passando por luta, por aflição. O que nós vamos fazer? Vamos orar para pedir um socorro ao Senhor. Então, nessa noite, você está de parabéns. Você está na casa de oração, num culto de oração, e você veio fazer o que aqui? Orar. Louvar também, mas orar. Buscar a face de Deus. Falar com Deus. E a Bíblia fala, queridos, eu queria trazer algumas coisas aqui para você, porque a Bíblia fala de algumas coisas que caracterizam a oração do povo de Deus. E eu queria falar sobre algo que está no início da igreja, como o pastor Roberto pregou ontem, que é a oração perseverante. A Bíblia fala que lá em Atos, depois você anota aí, lê em casa, Atos capítulo 1, vai nos falar que Jesus, ele esteve com seus discípulos 40 dias, ensinando as coisas acerca do reino de Deus. Está no início do capítulo. Mas aí Jesus, ele é elevado aos céus. E aí a Bíblia fala no versículo 14, que os discípulos, os apóstolos e aqueles que permaneceram, perseveravam unânimes em oração, buscando a Deus, clamando a Deus. E eu queria trazer isso para nós hoje, queridos. Quantas situações hoje nós precisamos orar e perseverar em oração. Oração é algo que se exige perseverança. E Jesus, o próprio Senhor, ensinou isso diversas vezes na sua palavra. Ele mesmo ensinou seus discípulos em diversos outros lugares da Bíblia. Se ensina sobre perseverança em oração. Então é por isso que eu venho à igreja na segunda, no culto de oração. Eu venho na terça para orar também. Eu venho na quarta para orar. Eu venho no domingo de manhã e volto até a noite para orar de novo. E eu chego na minha casa, porque eu não oro só na casa de oração, não. Eu também vou para casa. Eu oro em casa, eu busco em casa, eu clamo em casa, porque eu estou perseverando em oração para alcançar aquilo que Deus tem para mim. Amém. Você crê assim, meu irmão? Você crê assim, minha irmã? Ou será que nós somos daqueles que faz uma oração e desiste? E aí, aplicando esse texto, eu queria fazer uma aplicação muito especial dessa perseverança em oração. Que é nós perseverarmos em orar em busca das promessas de Deus. Porque era o que eles estavam fazendo aqui. Jesus falou, vocês receberam a promessa do Pai, de que Ele enviaria o Espírito Santo. Então eles perseverem naquilo que Deus prometeu a vocês. Orem aquilo que Deus falou a vocês. Orem aquilo que está na sua palavra. Então eu queria que a gente trouxesse isso para a nossa vida hoje. Será que tem alguém aqui que ainda tem promessas? Amém. Glória a Deus. E deixa eu fazer uma outra pergunta. Você já identificou que tem as promessas,
mas eu quero mexer com a sua fé. Será que você ainda crê que essas promessas podem ser cumpridas na sua vida? Amém. No atual momento que você está vivendo, na idade que você está vivendo, talvez você esteja vivendo momentos totalmente contrários e até impossíveis de essa promessa se cumprir, mas ainda tem gente que crê que Deus vai cumprir aquilo que falou, ainda que tenha se tornado impossível aos meus olhos, mas é possível para Deus cumprir aquilo que Ele falou. Se tem alguém que ainda crê aqui, diga amém. Amém. Eu preciso então perseverar nessa oração, queridos. Aqueles discípulos, eles oraram um dia e não foram batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo não veio. Oraram 2 dias, oraram 3 dias, oraram 4 dias. E essa provação do tempo, se é que eu posso dizer assim, foi tão grande que quando Jesus foi elevado aos céus, a Bíblia vai dizer que tinha aproximadamente de 400 a 600 pessoas. Mas no dia de Pentecostes, a Bíblia vai registrar que somente tinham 120 reunidos. Cadê aquelas outras pessoas? Cadê os... Quem é bom de matemática aí? 120 menos 400, 280. O pastor já sabe fazer conta. Quase desaprendi, mas ainda sei fazer conta. 280 pessoas. Cadê essas 280 pessoas? Ou se tinha 600... cadê as 480 pessoas? Não perseveraram para que a promessa se cumprisse. E eles não receberam. Mas 120 que perseverou, 120 recebeu aquilo que Deus tinha para a vida deles. E através da vida deles, essa promessa tem alcançado a igreja ao longo de cada ano. Porque nós estamos aqui reunidos e estamos batizados no Espírito Santo. Quem aqui é batizado no Espírito Santo? Quem aqui é cheio do Espírito Santo? É graças àqueles irmãos que perseveraram e clamaram para que a promessa de Deus se cumprisse. E ela se cumpriu e tem alcançado a igreja geração após geração. De tempos em tempos vem o avivamento de Deus, de geração em geração, graças àqueles irmãos que perseveraram e receberam a promessa do Pai. Então nessa noite, vamos perseverar, queridos. Perseverar em oração, para que Deus cumpra aquilo que Ele prometeu a nós. Mas eu quero avançar ainda nesse conceito de perseverança, perseverança na promessa, mas eu queria aplicar essa promessa específica do derramar do Espírito Santo. Porque o próprio Senhor Jesus disse: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai, que é bom, dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então quem é que precisa do Espírito Santo? Quem é que quer mais do Espírito Santo? Quem é que quer ver o Espírito Santo avivando em primeiro lugar a sua própria vida? Quem quer ver um derramar do Espírito Santo nesta igreja? Quem quer ver um avivamento do Espírito Santo e do poder de Deus nessa geração? Vamos levantar as nossas mãos e perseverar em clamor, em oração, pedindo: Deus, aviva a tua obra, Senhor, derrama do teu Espírito, Senhor, enche esta geração da presença e do poder do teu Espírito, para a honra e glória do teu nome. Venha, Espírito Santo, sobre nós e nos capacita para fazer a tua obra. Venha, Espírito Santo, sobre nós, liberando dons sobre as nossas vidas. Venha, Espírito Santo, sobre nós, para que possamos viver e praticar o Evangelho de Jesus na sua plenitude nesta geração. Dependemos e precisamos de Ti. Clamamos, Senhor, cumpre a Tua palavra, batiza novamente com o Espírito Santo o Teu povo, renova o Teu povo, aviva o Teu povo. Diga amém, diga glória a Deus, diga: eis-me aqui, Senhor, enche-me de Ti. Perseverança, meu irmão. Perseverança, minha irmã. Glória a Deus, aleluia. Todo avivamento começou quando alguém se levantou para orar e para clamar. O grande avivamento, o último que se conhece, foi o avivamento da Rua Azusa. Um avivamento que começou com poucas pessoas. Se eu não me engano, tinha até menos pessoas do que temos aqui hoje.
mas pessoas que se voltaram a Deus para clamar, para buscar. E aquelas poucas pessoas receberam algo tão grande do Espírito Santo que moveu a nação americana todinha para ir àquela rua, para receber daquilo que estava acontecendo ali. E aquilo foi sendo derramado, e aquelas brasas foram avivando outras pessoas, e levou pessoas de outras partes do mundo, inclusive a esposa do nosso querido bispo Roberto McAllister, ela, parentes dela, familiares dela, foram à Rua Azusa para receber daquilo que estava sendo derramado ali. E aquele avivamento varreu o mundo inteiro, querido. Se você tem hoje a Assembleia de Deus no Brasil, começou lá na Rua Azusa, e de lá vieram os missionários para trazer o avivamento, o evangelho para a nação brasileira. Então nessa hora, meu irmão, olha como a nossa oração pode transformar situações. Aleluia. Eu creio. Persevera na oração. Persevera em clamar, Deus me enche do teu Espírito. Persevera em buscar, Senhor, me reveste de poder. Senhor, manifesta os teus dons na minha vida. Persevera em se colocar à disposição de Deus, dizendo, Senhor, usa-me nesta geração. Porque Deus vai derramar. Deus vai cumprir a sua promessa na sua vida. Diga amém. Deus vai te encher do Espírito Santo. Diga eu creio. Vai levantando a sua mão e glorificando a Deus. E deixando Deus te encher da sua presença nessa noite. Diga amém. Aleluia. Perseverar na promessa. Mas perseverar em pedir. Enche-me do teu Espírito, Senhor. Batiza-me novamente. Renova-me, Senhor. Mas uma coisa também interessante que nós vemos nesse trecho, eu também quero aplicar nas nossas vidas para depois a gente orar, é que logo no comecinho da igreja, teve uma situação que precisou de uma solução. Judas, como todos nós sabemos, se suicidou e foi retirado do ministério. E alguém precisava tomar o seu lugar. E a Bíblia vai revelar que isso era necessário. Os apóstolos ali reunidos, e Pedro especialmente, teve a revelação de que isso estava profetizado na Bíblia e que alguém precisava tomar o lugar daquele que se perdeu. Então a Bíblia respaldava aquela decisão, mas a Bíblia mostrava, dizia o nome da pessoa que era para ser colocada no lugar de Judas, estava escrito lá? Não. E aqui eu queria trazer isso para nós também. Porque tem muitas coisas na Bíblia que nos dão uma orientação, que nos apontam um caminho, que nos dão uma direção. E aí a gente usa essas coisas como base para nós tomarmos as decisões que precisamos tomar. Mas naquilo que não está revelado na Bíblia, como é que eu faço? Os apóstolos nos ensinam. Atos dos Apóstolos, você não precisa abrir. Se você quiser, já deixa aberto em Atos 1, que eu vou lendo só o livro de Atos. Mas Atos 1, o capítulo 1, versículo 23 a 25, mostra os discípulos reunidos e eles começam a orar para que Deus revelasse quem seria aquele escolhido para substituir Judas no ministério. Então era uma decisão que eles precisavam tomar que não estava nas Escrituras. O que estava nas Escrituras, eles compreenderam e eles utilizaram. Mas o que não está nas Escrituras, como é que nós fazemos? Talvez nesses dias, talvez hoje, você esteja enfrentando situações que você não sabe que caminho tomar. E não está na Bíblia. Como é que eu faço? Que direção tomar? Quem colocar no ministério? Eles oraram. E a Bíblia fala que Deus respondeu a oração deles e apontou o caminho. Eu não sei o que você está vivendo hoje, meu irmão. Eu não sei que decisões você está tomando hoje. Não tem na Bíblia, eu mudo do lugar que eu estou vivendo, eu continuo morando aqui. Não tem na Bíblia isso. Não tem na Bíblia, eu caso com Mariazinha ou eu caso com Joaninha. Não tem na Bíblia isso. Eu continuo vivendo aqui no Rio de Janeiro ou eu vou me mudar para a China? Não tem na Bíblia isso. Como é que eu tomo essa decisão? Como é que eu sigo essa direção? Orando, clamando a Deus. Porque Deus tem a resposta certa para nós.
Como diz o livro de Provérbios, o homem pode até fazer planos, mas a resposta dos lábios, a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então Deus tem uma resposta certa, Deus tem uma direção certa para a sua vida hoje. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está orando, mas Deus está falando para mim e para você: ore, clame, porque eu vou apontar o caminho. Não vou deixar você enganado, nem confundido. Usa a minha palavra para trazer fundamento e base para as suas decisões. E ouça a minha voz, porque eu vou apontar o caminho certo para você. Assim diz o Senhor para nós nessa noite. Então escolha a direção de Deus, escolha o caminho de Deus, busque a face de Deus. Amém, Senhor. Porque Deus, Ele responde às nossas orações. Ele responde os nossos clamores para que a vontade dEle seja feita. Algo importante da gente falar aqui, e por isso até já brincava no início com as irmãs ali, os irmãos estão todos aglomeradinhos, é a oração de comunhão, queridos. Oração, a casa de Deus é a casa de oração. Mas a casa de Deus, que é a casa de oração, não é a casa de oração individual. Nós não viemos aqui só para orar individualmente, cada um vem aqui isoladamente para fazer a sua oração e Deus ouvir. Não. Nós também podemos orar individualmente, mas aqui é o lugar de comunhão. Aqui é a casa de oração que nós estamos unidos no mesmo propósito de orarmos a Deus, de clamarmos a Deus. Porque se nós estamos aqui isolados uns dos outros, não faz sentido a congregação. Se é para eu vir aqui isoladamente e depois ir embora, para que eu vou vir aqui? Esse lugar aqui, ele é especial? Sim. Não, o lugar, não. O que é o especial é a nossa congregação. Lembrando que aqui foi um banco. Não sei se você lembra, uma Caixa Econômica. Aqui, quando era Caixa Econômica, era um lugar santo? Não. Era um lugar especial? Não. O que é que faz esse lugar ser especial hoje? A igreja aqui presente, a nossa comunhão, a nossa congregação. É isso que torna este lugar especial. É porque estamos aqui reunidos e onde 2 ou 3 estão reunidos no nome dele, ele se faz presente. Então esse é o lugar especial. É a congregação, é o povo de Deus unido, é o povo de Deus colocando a sua fé em prática. Então nessa noite, eu não posso vir a um culto de oração e me isolar, sentar lá escondido, faço minha oração e vou embora. Não. Que proveito tem isso? Agora, quando a igreja se reúne para clamar e buscar a face de Deus, quando a igreja está em comunhão, quando a igreja está em concordância, coisas grandes da parte de Deus acontecem. Como a Bíblia mesmo diz, com aquilo que nós ligamos aqui na terra é ligado no céu. Aquilo que nós desligamos aqui na terra é desligado nos céus. A Bíblia nos diz que naquilo que houver concordância entre nós, assim será feito. Olha que poder tem a comunhão. Olha que poder tem a unidade da igreja, a comunhão da igreja em oração. Então não posso vir a um ambiente como esse e fazer a minha oração isolado. Não, eu posso até orar isoladamente, mas eu vim aqui para ter comunhão em oração. Eu vim aqui para ter comunhão com os irmãos. Eu vim aqui para concordar com as vitórias. Eu vim aqui para estar ligado ao mesmo Espírito que está aqui sendo derramado sobre nós. Eu vim aqui para estar em comunhão com os meus irmãos na mesma fé, para ligar aqui na terra e Deus ligar lá no céu em concordância e dizer: vai ser assim, porque o meu povo está ligado e unido a mim. E quando nós estamos juntos com Deus, maravilhas acontecem em nosso meio. Você quer viver maravilhas, meu irmão? Seja uma pessoa de oração. Você quer ver milagres acontecendo? Viva em comunhão, em oração com a sua igreja, porque é nesse ambiente que milagres acontecem. Você pode dizer amém se assim você crê. Glória a Deus. Amém, Pai. Então hoje tem milagre. Está todo mundo aqui juntinho. Amém. Aperta a mão do teu irmão e diga para ele: hoje tem milagre, meu filho. Hoje tem milagre. Estamos aqui juntos, tem milagre então. Tem poder de Deus, tem glória de Deus aqui nesse lugar. Amém, meu irmão? Amém. Deixa eu só falar mais uma coisa, que é
A Bíblia vai dizer também, eu amo esse texto de Atos capítulo 13, porque mostra a expansão da igreja. E se a gente observar, desde o início da igreja, antes mesmo, a igreja ali reunida, antes mesmo de Atos 2, para que houvesse o derramar do Espírito e as coisas começassem de fato, houve oração. Depois que houve oração, 3.000 se batizaram, a Bíblia vai dizer que a igreja se reunia e eles ali perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Isso mesmo, não fica com medo não, pode falar com fé, fala com fé. Nas orações. Então as coisas começaram com oração, as coisas permaneceram com oração. A igreja avançou a sua influência no meio da sociedade da época com oração. Foi com oração que alcançaram os samaritanos. Foi com oração que alcançaram os primeiros gentios lá na casa de Cornélio, porque Cornélio estava orando, estava clamando. E aqui nós vemos o avanço do Evangelho para alcançar as nações através de Paulo e Barnabé. Atos capítulo 13 vai dizer que a igreja de Antioquia estava orando, adorando, clamando ao Senhor, jejuando. E foi naquele ambiente de clamor, de jejum, de oração, de congregação, de comunhão, em que Deus revelou: separa-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho para a vida deles. E qual era a obra? A expansão do Evangelho, o crescimento do Evangelho. E aqui eu também quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Você está orando, você está clamando, Deus vai trazer crescimento para a sua vida, Deus vai trazer crescimento para o seu ministério, Deus vai trazer crescimento para esta igreja, Deus vai levar a gente a avançar. As barreiras que estavam impedindo todo o crescimento, todo o desenvolvimento estão caindo por terra nessa hora, em nome de Jesus. Você vai crescer espiritualmente, você vai crescer financeiramente, você vai crescer em saúde, você vai crescer financeiramente, profissionalmente. O Evangelho, a salvação vai crescer no meio da sua família. O Evangelho, a salvação vai crescer no meio do bairro do Catete, através da igreja de Nova Vida. Essa igreja vai avançar, o poder de Deus vai operar, coisas novas estão acontecendo no nosso meio, graças a um povo que clama, que busca, e glórias a um Deus que responde e se move em meio às orações do seu povo. Diga amém se você crê, diga glória a Deus se você está me entendendo. Glória a Deus, aleluia. Obrigada, meu Deus. Crescimento, querido, avanço, conquista pelo poder da oração. E como nós ouvimos ontem, eu queria também te dar então um antídoto, porque o pastor Roberto ensinou a nós ontem que numa igreja onde há o poder de Deus, há milagres. Uma igreja onde o Espírito Santo está agindo, é uma igreja viva, onde há o poder de Deus, a glória de Deus se manifestando, milagres, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas. Diga amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas ele falou um contraponto, que onde há essa igreja cheia da glória de Deus, também há perseguição, também há oposição, também há resistências. E eu te pergunto, como é que a igreja venceu essas coisas? Fala com fé, pode todos juntos com fé. 1, 2, 3 e... Oração, meu irmão. A igreja venceu tudo isso orando, clamando. Os apóstolos foram presos, foram açoitados. E lá em Atos capítulo 4, quando Pedro e João são soltos, eles se reúnem com a igreja e fazem o quê? Oram, clamam a Deus. Olha, Senhor, estão tentando impedir a gente de pregar. Dá-nos ousadia para continuar falando do Teu Evangelho. Dá-nos ousadia para continuar falando do Teu amor. Oração, queridos, clamor, busca de Deus é o que leva o povo de Deus a avançar em meio às perseguições, em meio às lutas. Atos capítulo 12, a gente ouviu aqui recentemente, Pedro foi preso e estavam tentando matar Pedro. E o que a igreja fez, queridos? Orou.
clamou, intercedeu por Pedro e Deus fez um milagre, libertou Pedro e a igreja continuou crescendo, a igreja continuou avançando. Então, meu irmão, a gente não pode impedir que tenham perseguições, mas Deus já nos deu o antídoto e já nos deu o caminho da vitória. E qual é o caminho da vitória? Orar, clamar, buscar a face de Deus, porque Deus pode nos dar vitória sobre toda perseguição, Deus pode jogar por terra toda resistência e nos ajudar a continuar avançando e levando o reino de Deus avante. Como diz a própria palavra do Senhor, o inferno não pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Nós vamos avançar, nós vamos prosperar, porque Deus é conosco. Diga amém nessa noite, diga glória a Deus e aplauda o Senhor com o seu melhor. Glória a Deus. Então se coloque de pé. Aí olha para o seu irmão e diga para ele, depois dessa palavra, o que você acha que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer agora? Orar. Depois desse culto, o que Deus espera de mim, de você, quando a gente for para a nossa casa? Orar, clamar, buscar a Deus, porque Deus vai agir. Amém? Feche seus olhos. Nessa noite estamos aqui reunidos, Senhor. E a primeira coisa que eu quero orar e pedir ao Senhor é que o Senhor nos ajude a perseverar em oração, Pai. Vivemos numa sociedade hoje muito diferente, que não tem sido treinada a esperar. Muitos de nós, eu me lembro, às vezes eu ia com a minha avó ao banco para ela receber o salário dela, e a gente chegava lá no banco e tinha uma fila com 30, com 50 pessoas, e a gente ia no banco e ficava lá 1 hora, às vezes até mais. Hoje em dia as pessoas já não vão no banco. Quando vão, né? Hoje em dia, quando a gente vai no banco, as filas são bem menores. A gente foi treinado a, de repente, assistir uma novela, um filme, um desenho. E se a gente perdesse um capítulo daquela novela, só não vale a pena ver de novo. Fica esperando. Hoje em dia, pelo aplicativo, você perde um capítulo da novela, da série que você assiste. Você vai no aplicativo, você vai no canal, você vai no streaming desses daí, e está lá o canal, o episódio disponível para você. Nós estamos sendo destreinados a esperar e a perseverar. A gente vai no mercado e a fila está grande, a gente não fica mais. E isso é até bom no mundo lá fora, mas alguns princípios da tua palavra permanecem, e dentre eles é necessário perseverar em oração. Então, Pai, resgata isso no meio de nós. Amém. Resgata isso no meio da tua igreja. Nos ajuda a perseverar, Pai, especialmente naquilo que o Senhor prometeu a nós. Nos ajude a não desistir, como diz a tua palavra. Traga a minha memória as minhas promessas. Não é que Deus esqueceu, não. É porque Ele espera que nós lembremos das promessas. E se eu estou lembrando a Deus de uma certa forma, Deus também está me fazendo crer naquilo que eu estou lembrando a Ele. Guardar aquilo no coração. Então nos ajuda, Pai, a perseverar. E como nós falamos aqui, perseverar especialmente em buscar o poder do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Às vezes a gente ora num culto como esse e nada acontece, a gente pensa, essa oração não valeu a pena. Deus não derramou do Espírito dele. Mas aqui nós estamos perseverando em oração. Aleluia. Esse pastor aí, você pode pensar, esse pastor ele é meio maluco, ele vem aí e fica toda hora falando do Espírito Santo. Meu irmão, é de propósito. É de propósito que estamos aqui toda hora clamando pelo Espírito Santo. É de propósito que tempos em tempos estamos aqui clamando por avivamento, porque é aquilo que nós esperamos que Deus faça, e é porque Ele prometeu. Então nós pedimos e batemos
e clamamos e buscamos constantemente, pedindo: Deus, enche-nos do Teu Espírito, batiza-nos com o Teu Espírito, capacita-nos com o Teu Espírito, manifesta a Tua glória neste lugar, faz as Tuas obras maravilhosas nesta igreja, através desta igreja. Ó Deus, no nome de Jesus, faz a Tua obra nesta geração, neste tempo, em nome de Jesus. Vem com o Teu Santo Espírito, Pai. Nos anima a orar, nos anima a fazer a Tua obra, resgata a nossa alegria em Te servir, dá-nos poder, dá-nos autoridade, dá-nos ousadia. Ó, vem, Senhor amado, com o Espírito da verdade, nos livrando de todo engano que está tentando levar pessoas nesse mundo, nesse tempo. Nos livra do engano e derrama do Teu Espírito, que é o Espírito da verdade, e nos firma na verdade, que é o Teu Evangelho. Você pode erguer as suas mãos e dizer: vem, Espírito Santo de Deus, enche a minha vida, eu sou o Teu templo, eu sou a Tua morada, manifesta a Tua glória na minha vida, enche-me de Ti, batiza-me com o Espírito Santo e com o poder, Jesus, nessa noite. Ah, Senhor amado, perseveramos em oração, buscamos a Ti em clamor. Precisamos de Ti, muito mais do que precisar, nós dependemos de Ti. Ergue as suas mãos aos céus, muito mais do que depender, nós queremos o Senhor. Você pode dizer isso: eu quero, Senhor, eu quero ser cheio, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero ser renovado. Vem, Senhor amado, sobre nós. Eu quero os Teus dons na minha vida. Eu quero Teu fruto na minha vida, Senhor amado. Eu quero o amor, eu quero a paz, eu quero a alegria, eu quero domínio próprio, eu quero fidelidade, eu quero mansidão. Vem, Senhor amado. Vem, Senhor amado, sobre nós. Te amamos, Senhor. Clamamos: vem, Espírito Santo de Deus, batizar a Tua igreja. E que aquilo que o Senhor faz aqui, Senhor, comece a inundar e alcançar a Tua igreja que não veio ao culto nessa noite. Vem, Senhor, inundar e alcançar este bairro, Pai. Manifesta o Teu poder, Senhor, porque queremos ver a Tua glória neste lugar. Como foi pregado ontem pela manhã, queremos a Tua glória manifesta aqui. Veremos Teu poder manifesto aqui com milagres, com curas, libertações, pessoas sendo salvas, o Senhor trazendo dia a dia aqueles que vão ser salvos a este lugar. Conduz pessoas a este lugar, Espírito Santo. A Tua palavra nos diz que ninguém foi até Jesus que não foi levado pelo Espírito. Ó, Espírito Santo de Deus, traz pessoas para conhecer a Jesus neste lugar. Que faz as Tuas maravilhas. Enche-nos de Ti, enche-nos de Ti, Senhor. Batiza esta igreja. Traz um renovo sobre esta igreja. Traz um renovo sobre a nova vida, Pai. Abençoa os nossos bispos. Abençoa cada igreja de nova vida. Abençoa cada pastor de nova vida, Senhor amado. Esta igreja foi marcada pelo poder do Teu Espírito, pelo batismo com o Espírito Santo. Nós ainda somos uma igreja pentecostal. Nós cremos nos dons, nós cremos nas maravilhas do Teu Espírito, nós cremos nas manifestações do Teu Espírito. Ó, Espírito Santo de Deus, nós cremos em Ti. Cumpre a Tua promessa, Pai. Derrama do Teu Espírito sobre toda a carne, como diz a Tua palavra. Isso é uma profecia lá de Joel, que começou a se cumprir em Atos 2, mas continua sendo válida até hoje. Cumpre a Tua promessa. Aviva a igreja de nova vida, Pai. Cumpre a Tua palavra, Tuas promessas em nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Dê a mão ao seu irmão. Dê a mão à sua irmã.
Este é um lugar de comunhão, Pai. Aleluia, Deus. Este é um lugar Deus. em que nós estamos aqui unidos em fé. E como o Senhor sempre me lembra, Pai, quando eu ministro sobre isso, o lugar do derramar do Espírito é um lugar de comunhão, Pai. É um lugar de unidade. É um lugar onde todos estão reunidos no Teu nome. O Senhor reuniu os discípulos e a Tua palavra nos diz que o Senhor soprou sobre eles o Espírito. O Senhor podia ter feito isso individualmente, cada um, mas o Senhor falou, não, é um ambiente de comunhão que o Espírito é derramado. A igreja estava ali reunida em Atos dos Apóstolos, clamando, buscando. E a Tua palavra diz que foi naquele ambiente de união, de comunhão, de consagração, de oração, de busca, de clamor, que o Teu Espírito foi derramado. Ah, Senhor, nós estamos aqui clamando. Derrama do Teu Espírito sobre nós. Aviva a Tua obra neste lugar, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Batiza-nos com o Espírito Santo e com poder. Aleluia, meu Deus. Ora aí, meu irmão. Fala aí com Deus, meu irmão. Peça a Ele. Busque a Ele. Bata nessa hora na porta, porque a porta está aberta para nós. Te adoramos, Senhor. Coloque palavras de louvor em seus lábios. Coloque palavras de oração. Se você não sabe o que falar, clame pelo nome dele. A Bíblia fala que sacrifícios de louvor são lábios que confessam o nome dele. Confessa o nome de Jesus. Diga Jesus. Diga Espírito Santo. Diga glórias a Deus. Diga eu te bendigo, Senhor. Eu te exalto, Deus. Eu glorifico o teu nome. Eu te engrandeço, Pai. Eu te louvo, Senhor. Ah, bendito Deus. Te glorifico pela obra maravilhosa da salvação. Eu te exalto, Deus. Porque o Senhor enviou Jesus para me salvar. Glórias ao Senhor por isso. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero fazer a tua obra, Pai. Então me dá poder, Senhor amado. Me capacita através do poder do teu Espírito, Senhor. Eu preciso avançar. Então me dá poder, Senhor, para avançar. O Senhor me prometeu coisas que eram impossíveis aos olhos humanos de alcançar e conquistar. Mas pelo poder do teu Espírito, eu tudo posso naquele que me fortalece. Dependemos do Senhor para realizar essa obra. Essa obra não é de homens, Pai. Essa não é uma obra natural. Ela é a obra de Deus. E só pode ser realizada pelo poder de Deus. Vem com o teu poder sobre nós, Senhor. Enche-nos de ti. Batiza-nos com o teu Santo Espírito. Reveste-nos de poder, ó Pai. Precisamos de ti. Queremos o Senhor, Pai. Dependemos de ti. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Oh, digno de honra, digno de glória, digno de louvor e adoração é o Senhor. Aleluia. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo
fará. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. E chorarás e saltarás de alegria. Clame com todo o coração. Vem Espírito Santo ministrar. Vem Espírito Santo renovar. Vem Espírito Santo visitar. Vento do Espírito. Sopra neste lugar e enche os nossos corações. Vento do Espírito. Vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Aleluia! Aplauda ao Senhor com o seu melhor. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Deus mudou tudo. Eles tinham um planejamento, mas Deus faz do jeito dele. Pode sentar, meu irmão. Pode sentar, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Quero lembrar você, amanhã, terça-feira, tarde da bênção, às 15 horas, você pode estar junto conosco. Próxima quarta-feira, culto das mulheres. Maria José vai estar aqui ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Eu encorajo você a estar junto conosco a partir das 19h30. Sexta-feira pela manhã, reunião de oração, de consagração às 7h30 da manhã. E no próximo domingo,
já é a ceia do Senhor, primeiro domingo de maio já. Então eu encorajo você a estar junto conosco nessa primeira ceia, primeiro domingo na ceia do Senhor, 8, 10 e meia. Pastor Roberto vai estar aqui ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Às 18 horas, Pastor Pablo vai estar aqui ministrando a palavra de Deus. Eu encorajo você a não perder a ceia do Senhor, porque é o culto da comunhão, é o culto da família de Deus reunida para celebrar a Deus, celebrar a obra de Cristo nas nossas vidas. Então eu encorajo você a estar junto conosco, e na próxima segunda-feira estaremos aqui mais uma vez, clamando, orando, batendo na porta do céu, crendo que Deus vai responder os nossos clamores. Amém? Eu faço um convite especial a você para a nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos concluindo a revista sobre orações poderosas e vamos iniciar uma nova revista em que vamos estudar os profetas menores. Você conhece os profetas menores? Só uns 2 ou 3 falaram amém. Então é bom, os que não falaram amém, é bom você vir à Escola Bíblica Dominical para você conhecer os profetas menores, conhecer as mensagens que estão neles contidas, nos livros, né, contidos, e certamente vai ser de grande aprendizado e crescimento para nós. Às vezes a gente só lê, pinça alguns textos e a gente vai ver que muitas profecias que Deus cumpriu na vida do Senhor Jesus, uma que foi pregada aqui recentemente, sobre Pastor Paulo pregou, Pastor Roberto pregou, sobre Jesus montado no jumentinho. Onde está essa profecia? Todo mundo riu, mas ninguém falou, né? Cadê os irmãos da Escola Bíblica Dominical? Ó, já te deu uma cola. Se eu estou falando de profetas menores, aonde ela está? Já deu uma cola, profetas menores. Ah, alguém já chutou ali, ó, Joel. Vai que cola. Foi o profeta Zacarias, que profetizou que Jesus entraria em Jerusalém montado no jumentinho. A profecia de Joel, que já a Corisa Célia citou, era exatamente que eu estava aqui clamando que Deus cumprisse, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então essa profecia é que ele já estava aplicando hoje aqui, clamando: Senhor, cumpra a tua palavra, batiza com o Espírito Santo. É essa profecia que foi liberada por um profeta menor, mas que continua valendo até hoje. Amém. Então, venha aprender conosco e certamente Deus vai te abençoar. Amém? Amém. Como eu falava aqui, a oração foi um instrumento que Deus deu à igreja para trazer crescimento, queridos. Para trazer avanço. A igreja cresceu, a igreja avançou, graças ao clamor do povo. Eu estava lembrando, né? A gente falou até, o irmão pediu na escola bíblica, será que a gente poderia falar sobre a oração de Josafá? Josafá foi uma pessoa que orou, queridos. E Deus operou um grande milagre, dando vitória a ele sobre a guerra, e não só sobre a guerra, mas ele prosperou no reino dele. Ele enriqueceu no reino dele financeiramente também, graças a uma oração que ele fez. Será que Deus pode ouvir uma oração pela nossa vida financeira hoje e mudar a nossa sorte? Trazer uma provisão, operar um milagre, dar vitória na causa, na justiça, abrir uma porta de emprego? Será que Deus pode fazer essas coisas? Nos dar vitória sobre dívidas? Será que Ele pode? Então vamos orar agora. Feche seus olhos. Estamos aqui nessa noite, Pai. E como nós vimos aqui, o Senhor muitas vezes, em resposta ao clamor do seu povo, o Senhor trouxe tempo de crescimento. O Senhor trouxe tempo de prosperidade. O Senhor trouxe tempo de riquezas mesmo, de bênçãos financeiras. Então nessa hora nós queremos clamar pela nossa vida financeira. Queremos clamar pela nossa vida profissional. Talvez alguns aqui pensem: ah, meu Deus, eu recebo aposentadoria, eu recebo pensão, não imagino como isso pode aumentar. Faz um milagre, Senhor. Aumenta a pensão do meu irmão, da minha irmã, aposentadoria. Aumenta, Pai. Faz um milagre aí, de repente descobre uma nova lei, descobre uma contribuição que não foi contada, eu não sei, Pai. Mas eu creio que o Senhor pode fazer milagres. Coisas que já foram até determinadas. Ah, não vai ter mais, não tem direito. Ah, está errado isso, não tem como ver. Faz um milagre, Pai.
e muda a nossa sorte. Abre portas de emprego, Pai. Talvez lugares que a gente já foi, até levou o currículo lá, alguém disse: ah não, esse lugar não é para você, aqui não tem vaga para você. Abre portas, Pai. Ah, Pai, de repente na empresa que eu estou, alguém disse: não, essa promoção não é para você, você não tem um perfil. Faz um milagre, Pai. Abre portas, Deus. Nos ajude a sanar as nossas dívidas. Nos livra, Pai, das dívidas, ó Pai amado. Em nome de Jesus, eu clamo a Ti nesta hora. Nos dá sabedoria para administrar os nossos recursos, Deus. Às vezes a gente vai gastando num consumismo desenfreado. A gente pensa: ah, meu Deus, eu até não quero gastar, mas eu não consigo. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Então dá-me graça hoje, Pai. Que o poder do Teu Espírito que foi derramado sobre a minha vida hoje me ajude a dominar os meus impulsos de gastar e comprar, para que eu possa prosperar na minha vida financeira. Me dá sabedoria para aplicar os recursos que o Senhor traz às minhas mãos, para que sejam aplicados da melhor forma. E traz um tempo de prosperidade para essa igreja. Traz um tempo de provisão para esta igreja. Traz um tempo, Pai querido, de sobras para essa igreja, Pai. Que a gente não fique mais contando moedas, mas que haja provisão, que haja prosperidade e que venha até sobrar, Pai. Deus, em nome de Jesus. Eu não vi nenhum amém direito. Amém. Eu acho que os irmãos estão todos muito ricos. Abençoa, Pai, o Teu povo. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Com essa palavra no seu coração, com essa oração, quero encorajar você a trazer o seu dízimo, a sua oferta. Você pode pegar um envelope, você pode utilizar a máquina lá atrás, se assim você quiser. Você pode fazer o Pix, se você tem essa habilidade. E assim que você estiver pronto, vem aqui à frente. O seu envelope eu vou receber das suas mãos, eu vou abençoar a sua vida. Glória a Deus. Vamos incluir na nossa oração Ana Gouveia, Juliana, Júlio, Alberto, Fabiana, Laura, Vânia, Larissa, o edifício Natália. É um edifício, é um prédio inteiro, vamos morar por ele. Amina, Gelson, Márcio, Aglaí, Rose, Senhor João, Yuri, Cláudio e Elizabeth, Rebeca, Fábio. Aqui de conjunto é libertação, salvação, cura de câncer, serenidade, transformação de vida, salvação, aleluia. E salvação de moradores do edifício Natália. Vamos pegar um edifício já para fechar, né? Que bênção, hein? Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, somos gratos a Ti nessa noite, Pai. Noite de oração, noite de busca do Espírito Santo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela obra que Tu está fazendo nessa igreja. Muito obrigado pela obra que Tu ainda vai fazer, Pai. Mas te agradecemos por essa noite. Agora queremos entregar em Tuas mãos, Senhor, esses dízimos e as ofertas da Tua casa, Senhor. Multiplica na vida de cada um, de todos que estão aqui. Guarda, Senhor, os nossos recursos. Livra-nos do gafanhoto, Pai. Que não haja perda, Pai. Que não haja desperdício, Senhor. E que os recursos que chegarem em nossas mãos possam multiplicar para a Tua honra e para a Tua glória. Para manter essas portas abertas, para manter a pregação do Teu Evangelho, para manter a expansão do Teu reino, Pai. E para abençoar vidas aqui dentro, Pai. E que nossos familiares, que a nossa vizinhança, que o nosso estado, que o nosso município, que o nosso bairro vejam na nossa prosperidade a Tua mão de poder, a Tua mão de amor, a Tua mão nos abençoando, e eles vejam Deus em nossas vidas, por meio dos recursos que vão chegar em nossas vidas, que eles vejam que o Senhor é fiel, o Senhor não desampara, e Ele nos dá os recursos para atender todas as nossas necessidades, e ainda abençoar outras pessoas. Aleluia. Que o nosso cálice transborde, Pai, nessa oração de prosperidade. Que o nosso cálice transborde, Senhor,
para que outras pessoas sejam alcançadas, para que a gente possa abençoar outras pessoas, não só nós, Pai. Assim como a tua igreja primitiva fazia, Pai. As ofertas chegavam aos pés dos apóstolos, mas tudo que chegava era dividido, Pai. Tudo era para atender aqueles que necessitavam, Pai. Que a gente possa ajudar outras pessoas, Pai. Não só olhando o nosso umbigo, Pai, olhando a minha conta que eu tenho que pagar, mas que eu possa emprestar, que eu possa abençoar outras pessoas, Pai. E assim também abençoar a nossa igreja, Senhor. Então nos abençoe nessa noite, Pai. Prospera a nossa vida, Senhor. Prospera a nossa empresa, o nosso trabalho, o nosso salário. Aumenta as aposentadorias, Senhor. Aumenta as pensões, Senhor. Ou, Senhor, e que o gafanhoto não toque naquilo que está em nossas casas. Não toque na nossa provisão. Não toque no nosso alimento, Pai. Que o nosso alimento não venha estragar, Pai. Que venha ser conservado na nossa casa, Senhor, sem haver desperdício. Porque assim como tu conservou a sandália dos pés do teu povo no deserto, Pai, a sandália não gastava, a roupa não gastava, Senhor. O nosso alimento, Senhor, pode ser multiplicado e não se deteriorar, ser conservado pelo teu poder. Assim nós oramos. Assim também incluímos todos esses nomes aqui que eu li no início da oração, Pai. Muito pedido de salvação aqui, Pai. Muito pedido de libertação, Pai. Dê sabedoria a essas pessoas, Pai. Mostra a ela a verdade. Que chegue evangelistas, Senhor, até eles, Pai. Que eles vejam pelo testemunho da vida de quem está pedindo oração por eles. Eles vejam a tua glória. Eles vejam o teu poder. E eles vejam Cristo. Cristo Jesus na vida de cada um que está pedindo oração aqui, Senhor. E eles sejam tocados. E eles venham eles mesmos pedir para vir à igreja. Pedir uma oração. Pedir uma palavra. Pedir um conforto. E aquele que está colocando aqui o nome vai ser instrumento de salvação. Vai ser instrumento de Deus na vida desses pelos quais nós estamos orando em nome de Jesus. Assim eu te agradeço. E assim, Pai, eu entrego a Ti essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Deus. Glória a Deus. Conforme você for ofertando, você coloca de pé. Mais uma vez, dê a mão ao seu irmão aí, sua irmã. Estamos aqui nessa noite, Pai, queremos te agradecer pelo privilégio que temos de estarmos na tua casa, de clamarmos a Ti, Senhor, e termos a certeza que os Teus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. Nessa hora eu quero colocar quem está à minha direita nas Tuas mãos. Quero te pedir a Tua bênção sobre a vida dele. Quero te pedir, Pai, que o Senhor traga a Tua direção para ele, Pai. Talvez ele chegou aqui com questões, com perguntas. Aponta um caminho, Pai. Aponta uma direção. Não deixe meu irmão perdido aí não. Assim como Israel estava no meio do deserto, mas estava orientado. Não estava perdido. Não estava ali de qualquer jeito, não. Ele estava debaixo de uma direção, de uma orientação de Deus. Orienta o meu irmão. Direciona minha irmã, Pai querido. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu quero colocar também quem está à minha esquerda nas Tuas mãos. Ó Pai, em nome de Jesus. Ó Senhor, talvez ele esteja enfrentando perseguições. Talvez esteja enfrentando opressões, resistências. Ó Pai, no nome de Jesus, joga por terra todas essas opressões, todas essas perseguições. Ó Pai, dá vitória ao meu irmão sobre essas coisas e que ele possa triunfar em tudo isso para a honra e glória do Teu nome. Aqui, Pai, nós estamos reunidos em comunhão e queremos colocar a cidade do Rio de Janeiro em Tuas mãos, te pedindo as Tuas ricas bênçãos sobre o Teu povo. Nessa semana tem um feriado aí, um feriado do Dia do Trabalhador. Abençoa os trabalhadores dessa nação, Pai. Que essa nação possa prosperar, que essa nação possa crescer. E em especial quero colocar a cidade do Rio de Janeiro em Tuas mãos. Nesse sábado agora vai ter um evento internacional, uma cantora internacional. Nós queremos desde já repreender todo e qualquer espírito maligno, toda e qualquer influência maligna, toda e qualquer invocação maligna, ainda que tenham feito planos diabólicos, ó Pai,
Nós, como igreja do Senhor, repreendemos todas essas obras malignas, que demônios sejam amarrados, sejam repreendidos, que o avanço do império das trevas caia por terra, todo planejamento maligno caia por terra, Pai querido. Colocamos ali a praia de Copacabana, o bairro de Copacabana em tuas mãos, te pedindo, opera o teu poder, Pai. Não é à toa que fazendo reunião aí dos BRICS também, toma essas autoridades, toma essas lideranças em tuas mãos, abençoa a nossa cidade, Pai, e opera o teu poder neste lugar, trazendo o teu evangelho, a tua salvação. Assim nós oramos e desde já te agradecemos, ó Pai. Nos leva debaixo da tua bênção, debaixo da tua proteção. Desde já te agradecemos pelo mês de abril, Pai. Muito obrigado porque até aqui o Senhor cuidou de nós. Muito obrigado, Pai, por esse culto de oração e que o Senhor nos leve em paz e em segurança e que possamos encontrar nossos lares debaixo da tua bênção. Assim nós oramos e te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje e permaneça para sempre. Amém. Deus abençoe a todos, rica e abundantemente.